Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Lions Podcast. Eu sou o Arnon, apresentador do Lions Podcast. Esse é um espaço para compartilhar histórias de liderança, empreendedorismo, educação e transformação. Hoje teremos uma conversa especial com uma profissional que reúne experiência executiva, visão estratégica e paixão pela educação. Eu sou o Arnon, apresentador do Lions Podcast. Eu sou o Eduardo, como vocês já estão acostumados. É com uma grande satisfação que a gente recebe uma pessoa aqui que a gente vai deixar em suspense ainda, né? Que eu não vou falar um pouquinho do currículo dela. Ela é diretora executiva do Instituto Matonense Municipal de Ensino Superior, IMES. Possui uma sólida trajetória no segmento industrial e educacional, porque ela também é empresária e gestora. Atuou estrategicamente nas áreas administrativa, comercial, acadêmica e desenvolvimento institucional, liderando equipes, projetos, processos em organizações de pequeno, médio, grande porte e alunos, que também é muito difícil, fazendo um parênteses. Possui ampla experiência em gestão educacional, planejamento estratégico, finanças, desenvolvimento de negócios, relacionamento institucional e gestão de pessoas. Também atua junto a processos regulatórios no MEC e no EMEC, acompanhando o reconhecimento e renovação de cursos, avaliações institucionais e indicadoras como ENAD, CPC e IGC. Além da atuação executiva, é professora e acredita na educação como ferramenta e forma de transformação das pessoas, organizações e da sociedade. Alessandra, bem-vinda e é uma honra recebê-la aqui conosco no nosso episódio. Poxa, obrigada. Eu que estou honrada de estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo aqui, descontraído e gostoso. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, Alessandra. Seja muito bem-vinda aí ao nosso Lions Podcast. Então a gente vai bater um papo aí, tá? Bem descontraído, fica à vontade, tranquila, tá? Sinta-se numa sala de aula, né? Então... Já foi minha chefe, inclusive, então... Tô com friozinho no estômago, hein? Pode ficar tranquila. Tranquila. Então, pra gente meio que quebrar o gelo aí, vamos contar um pouquinho aí da Alessandra fora do ambiente profissional aí. Fora do IMES, né? Como fora a gente sempre fala, fora mesmo. do IMES. Uma pessoa bem tranquila. Sou apaixonada pela minha família, pela minha vida em si. Gosto muito de viajar, de assistir filmes, séries. Gosto de estar com os meus amigos, principalmente, com a minha família ali, confraternizando. Então, uma pessoa tranquila, que leva a vida com leveza, porque é isso que a gente precisa, leveza. Aproveitando a pergunta dela, só para aproveitar, já que ela tem indicação, como toda professora, diretora. Série educacional ou é série de lazer? De lazer. Eu já assisti muito educacional, agora é de lazer. Tá? Não assiste um Peaky Blinders buscando ver a produção do carro, lembrando do Ford. Mas eu gosto muito de séries americanas. Inclusive o Giovanni citou uma que eu assisti recentemente, que o cara que cai de paraquedas na presidência dos Estados Unidos. E aí ele passa por Designated Survivor. Maravilhosa. Isso mesmo. E ele passa por todo o processo, vamos dizer, de organização, né? De empreendedorismo até. Então, assim, é bem legal. Então, esse tipo de série, ela me prende muito. Mas eu gosto também de uma série mexicana, gosto de romance. Eu sou bem eclética. Mas a Designated Survivor, eu acho que é a terceira pessoa que cita, e você também deve assistir, vocês também de casa. Acho que ela é muito boa mesmo, é bem legal. É a reestruturação do sistema norte-americano depois de... Não vou dar spoiler. Então, vamos lá. Ela já deu até a dica também de viagem, vou até pedir dica de viagem pra ela também. Você também tem uma boa, minha secretária. Ela é ministra, ela era uma agente da CIA e assume o cargo de ministra, né, da defesa, da defesa, se eu não me engano. E, assim, é uma puta de uma série. Legal. Tá anotada já, vamos colocar na listinha. Já são dicas já. Depois você vai dar dica de livros também, de leituras, de Instagrams, do que vier na sua cabeça. Depois você vai dando dicas. Nosso intuito aqui dentro do nosso podcast, além de trocar ideia, falar um pouco da trajetória, da carreira de pessoas que inspiram a gente e de que são relevantes para o cenário do interior, não só de Matão, né? Sim. Porque eu acho que a gente tá saindo da esfera do interior, mas falar um pouquinho também e também poder contribuir. Às vezes a gente vai falar uma palavra em inglês e depois dar uma definição. A gente tem esse viés de tentar colocar administração, negócios, empreendedorismo também para quem está
pro telespectador e pro espectador, pro visualizador, porque tem Spotify também, agora tem só ouvinte, então das mais diversas formas. Agora uma pergunta, como começou a trajetória da Alessandra até chegar à diretoria executiva? Porque hoje é seu cargo atual, mas como que foi o primeiro emprego e como que você chegou nisso? Vamos lá. Ainda bem que a gente tem tempo, né? Claro, pode ficar à vontade. Eu comecei a trabalhar assim fora, né, com 12 para 13 anos. Eu fui babá. Eu me orgulho muito disso e fui babá da Heloísa e do Betinho Pecorari. A minha filha chama Heloísa por causa da Heloísa. E assim, eu comecei ali de babá, e aí eu passei por uma agência de turismo como freelance, trabalhei muitos anos no Botura, na ótica, trabalhei no supermercado Guarani com o Jacó, trabalhei no supermercado Carol. E aí depois entrei tinha filhos pequenos, né? Aí o meu pai precisava de uma pessoa na empresa, lá no Carvão, Matão. De uma pessoa que fizesse banco, ajudasse a administrar a empresa que ele estava sozinho, ele e minha mãe não estavam dando conta. E aí eu saí, né, do supermercado e comecei a trabalhar lá. Então aí eu senti a necessidade, tinha feito só o ensino médio, e aí com 26 anos eu ingressei na faculdade, então fui um pouquinho mais velha, fui um pouquinho na contramão ali, né? Geralmente sai do ensino médio e já inicia uma faculdade. Eu dei um tempo, que eu tinha filhos pequenos e não tinha como deixar eles para poder fazer uma faculdade. E aí com 26 anos eu iniciei a graduação em administração. Legal. Porque eu precisava entender a empresa num todo para poder ajudar o meu pai, para poder ajudar a crescer a empresa. E aí começou. Fiz administração, fiz pós. E no último ano, na minha época, ainda podia cursar pós-graduação no último ano, né? Ainda não concluindo a graduação. E aí eu fiz gestão estratégica de negócios junto. E aí não parei mais. E aí fui buscar o meu diploma e recebi um convite para ministrar aula na Anhanguera aqui de Matão em 2010 e aí não parei mais. Aí docência, assumi coordenação de pós-graduação, de cursos de administração e ciências contábeis, lecionava também na época, trabalhava no Carvão e dava aula à noite. E aí depois, em 2018, eu me aventurei, me desafiei a ser diretora de instituição. Aí recebi uma proposta, fui para Caucaia, no Ceará, região metropolitana de Fortaleza, iniciar uma faculdade do zero. Mas aí por trâmites, né, internos, aí o investidor declinou, a gente não abriu a faculdade e eu assumi a regional de rematrícula do grupo, desse projeto de expansão. Fiquei quase 2 anos lá, né, e aí fui para Campina Grande. O projeto ele amadureceu, né, e aí as unidades, elas viraram campus, né, então elas estavam maduras, elas podiam andar sozinhas. E aí eu assumi uma unidade, né, uma faculdade em Campina Grande. Fiquei lá uns meses e retornei para Matão em 2020, com a pandemia. E aí cheguei no IMES. Então, toda essa minha bagagem, dei uma boa resumida, mas assim, foi muita dedicação, muito estudo, muita vontade de querer realmente crescer, de querer buscar algo melhor para mim, para minha família, para os meus filhos, né? Então, essa vontade de crescer e de buscar conhecimento, ela é constante. Inclusive, estou fazendo 3 pós-graduação. Geralmente quem entra no estudo não sai dele. Não para mais. Como diz um professor muito querido que eu tenho, ele fala, mas o que você faz da meia-noite às 6? Então a gente estuda, a gente recicla, a gente vive também, né? A gente passeia. Então, assim, é uma trajetória bem de... Não é fácil, não foi fácil. Então, eu resumi aí... 38 anos aí da minha vida em 5 minutinhos, mas
tiveram muitos desafios, e muitos obstáculos até eu chegar onde eu cheguei. Porque eu venho de uma família desprovida de recursos financeiros, agora, graças a Deus, é estabilizado, a gente tem uma empresa forte na cidade, na região, no estado de São Paulo, mas meu pai e minha mãe cursaram até a 4ª série. Então, e aí chegar no posto que eu tô, no cargo que eu tô, é um grande orgulho para mim e para os meus pais também. Tanto que quando eu fui embora pro Ceará, a minha mãe ficou meio assim, sabe, meio triste, não queria que eu fosse, e meu pai encorajou, falou assim, não, vai, que aqui você não vai crescer mais, é isso, é seu. E se não der certo, você pode voltar. E eu ia perguntar justamente isso, como que foi aí esse desligamento, assim, direto, assim, do Carvão Matão mesmo? Foi assim? Eu desliguei, eu saí 100% do Carvão difícil Matão. deixar a empresa muito do difícil pai, né? isso, nossa! É Por isso que eu queria difícil, saber, porque realmente, assim, resumiu, né? Eu resumi porque, assim, foi uma proposta bacana, né? Só que não dava pra ficar, porque eu ia pro outro lado do país. Outro estado, né? Nossa. Então, né, tô literalmente quase em outro país. 3.000 quilômetros. Você tava... 3.000 quilômetros daqui de Matão. E aí ele me disse, eu nunca vou esquecer. E eu deixei pra fazer a minha inscrição no último dia e ele falou, olha, você vai dar certo. E se não der certo, você pode voltar. E vamos fazer um merchan gratuito, mas tomara que um dia vire nosso patrocinador, Carvão Matão, quando ele pega fogo, ele pega fogo. Ele é um dos poucos carvão mesmo. Carvão que funciona de verdade, eu vou falar pra você. Inclusive, é um bom benchmark. Porque... Essa logo aí foi o meu filho que ajudou a criar, Carvão Matão. Esse aço, os outros eu não sei. De fato ele assa. Ele é um... A gente já discutiu isso aqui em algumas vezes, né? Eu tenho uma ótica também, né? Além de outros negócios, a gente fala, cara, eu tenho um ciúme de algumas coisas, mas você tem que falar quando algo é bom. Então, por exemplo, esse merchan é maravilhoso. Sim. Esse assa. E de fato ele assa. Não tô nem passando um pano porque você tá aqui. De fato, ele é um carvão, eu posso tirar uma foto no que tá na minha casa, inclusive. Contudo, tem alguns jingles que você fala assim, cara, que maravilhoso. Acho que eu já comentei até com o Arno já algumas vezes. Já. Que é... Pode abrir, pode fechar. Não vou falar o nome da empresa para não acabar, mas tudo bem. Se o seu problema é a vista, esse eu vou fazer porque é concorrente meu, mas eu acho maravilhoso. Se o seu problema é a vista, a Óticas Thiago vende a prazo. Eu acho maravilhoso. E não é porque ele é meu concorrente, tem que falar que é bom. É bom, lógico. É muito bom. Marca, maravilhoso. Né? Nossa, marca demais. Eu acho que Continue usando, por favor. Se você sabe onde pisa... Tem também um cara que cara, são merchants, assim, maravilhosos e você vê que, às vezes, surge do nada, repentino. Você falou que foi seu filho que ajudou a criar e pega, né? E como que vira uma marca registrada, né? Tinha acho que 11 anos que quando criou, a gente começou a fazer e ele foi, meu irmão gostou da ideia, a gente amadureceu e lançou. Do carvão é até engraçado, porque quando a gente fazia churrasco, o primo ia no mercado e tal, tirava foto, né? Tirava foto e mandava. Mas qual carvão que eu pego? Eu falei, não, pega o Carvão Matão. Você sabe que eu tenho parentes no Mato Grosso e tal, então toda vez que a gente vai visitá-los, eles pedem pra levar. Porque faz toda a diferença, viu? E aí eu saí do carvão, realmente, voltando lá. Eu saí do carvão, abri mão da gestão industrial e foquei só na educação. E aí ganhei, assim, muita bagagem com tudo isso, porque você faz uma imersão. Né? Eu fiquei 1 mês, 40 dias praticamente na faculdade, numa das maiores aqui em Campinas, para poder aprender todo o processo. Né? Fiquei em São Luís, no Maranhão, que era na época a maior unidade, faculdade do grupo que tinha. Fiquei 15 dias lá, na época tinha 24 mil alunos, para você ter uma ideia. Então, assim, foi uma imersão, uma bagagem tamanha. Desenvolvi um projeto bem bacana de rematrícula e evasão, e esse projeto ele se tornou piloto para todos os campos do grupo. Então, assim, foi bem intenso esse tempo que eu fiquei lá. E aí trouxe toda essa bagagem, né, todo esse conforto para que eu pudesse voltar na posição de diretora aí do IMES hoje. Então é bem bacana. Mas de vez em quando ainda dou uns pitacos lá no carvão. É muito pouco, mas eu dou. Uma consultoria gratuita, né? Então, Alessandra, nessa trajetória sua de saída ali do Carvão Matão, em qual momento, assim, você acha que a educação faria realmente parte, assim, da sua vida, assim? Você acha que seria essa mesmo a sua missão? Ela
eu senti isso quando eu sentei a primeira vez na carteira na faculdade. Olha. Tinha, você já meio que se via, assim, lá na frente, lá assim, já... Eu sentei para 26 anos, né? Toda deslumbrada, né? Com aquele conhecimento que eu ia adquirir, com aquilo tudo que eu ia aprender. Eu ia ser uma administradora, né? Então, assim... E aí, eu tenho facilidade para falar, né? A gente... tem, só que eu nunca vou me esquecer, inclusive da Eliana Saraiva, foi minha professora. Ela deu um seminário e tinha que falar sobre a hegemonia americana. Vai lá falar sobre a hegemonia americana. Eu travei, Arnold e Eduardo, eu travei, não saía nada, eu não consegui falar, expressar. Aí eu fiquei toda decepcionada, né? Eu falei assim, gente, será que é isso mesmo? Acho que não é isso pra mim, não. Vou continuar no carvão, vou fazer o curso, mas eu não vou saber falar em público, não. E aí foi amadurecendo, foi indo, e eu sempre era líder do representante de turma, de formatura, de comissão de formatura. Tinha algum evento, eu tava lá na liderança do evento. Então, assim, sempre algo que acontecia, vamos ver com a Alessandra. Então, assim, os meus amigos eram mais velhos e sempre buscavam ali comigo. Então, sempre teve esse tino ali para estar um pouco ali no centro de liderança. E eu me vi, de verdade. No primeiro dia eu me vi ali ministrando uma aula. Então foi ali, sentada como aluno, que a educação despertou essa paixão, de verdade. Hoje eu vivo para a educação 100%. Então é uma paixão mesmo, tá? Assim, por mais que eu tenha visto a dificuldade ali no início, né, de falar em público e tal, você não desistiu, né? Não, a gente, eu vou me colocar ainda como professor, não estou professor, mas eu acho que quem é professor nunca deixa de ser, e a gente é professor até na rua. Então, porque assim, quem tem esse... Eu por exemplo, dentro da empresa estava fazendo processos de recrutamento e seleção, né? E eu me pegava ensinando pipeline de vendas, funil, explicando terminologias em português e inglês pro cara que eu sabia que ele estava fazendo, ou ele fazia aquela tarefa, mas ele não sabia que tinha aquele nome. E aí, às vezes, eu tava dando uma aula, em vez de eu fazer entrevista com o cara, eu tava ensinando ele uma teoria ou alguma coisa. Mas eu falo assim, uma visão minha. Eu acho que assim, todo professor, geralmente, ele começa como um admirador do outro professor. E um respeito. Eu, por exemplo, eu admiro os meus professores desde sempre. Então, tipo assim, ela falou, eu acho que eu me tornei professor no primeiro dia que eu sentei na faculdade. Eu sempre gostei também, eu acho que é uma característica em comum de todos os episódios. A gente pergunta, é sempre alguém que está envolvido com liderança, mesmo que seja num jogos, alguma coisa. Sim. Que nem você, verdade. Empresário, presidente de um time de futebol amador. Sempre envolvido com alguma coisa que seja, a gente já tocou aqui em todos os podcasts, todos os episódios liderança de alguma forma, de alguma coisa setorial, de alguma coisa, tudo isso sempre tem. Mas assim, quando eu pegava, eu falava assim, cara, como é maravilhoso, tipo, aquele professor dando aula daquele jeito, alguns, lógico, você não se dá bem com todos os professores ou não gosta do modelo, mas você, assim, admira, inclusive... Vê que aquela pessoa, ela se coloca... Eu vejo que meus alunos às vezes fazem isso comigo, que é de colocar em xeque o professor, principalmente hoje em dia, que a informação tá na mão. Às vezes você vê que a pessoa fez uma pergunta que ela mesma talvez não saiba onde ela quer chegar, mas ela quer te colocar contra a parede. E aí é desafiador. Certo. Mas é gostoso ao mesmo tempo, que eu falo assim, você dando aula, você aprende muito. E aprende com outros professores, aprende com as renovações. Inclusive, eu trabalhei lá no IMES, tinha os processos de estruturação e desenvolvimento dos professores, isso é muito bacana. Mas assim, geralmente o professor, ele admirava algum outro professor. Você já citou uma pessoa, né? Saraiva, já veio o nome e cita outra e vai falando. E geralmente o professor, ele tem realmente uma outra pessoa que foi referência, como se fosse um mentor. E aí vai ficando algo natural. E quem é professor, que nem eu, por exemplo, eu já falei aqui repetidas vezes, entre ser empresário e até quase um crime institucional a um podcast que fala de empreendedorismo, mas assim, eu amo ser professor e eu acho que se eu tivesse que escolher, só assim, a última coisa que você vai fazer como profissional seria dar aula. Tipo assim, eu acho isso maravilhoso. E aí eu acho que é missão mesmo. Eu acho que vai na questão no cerne, aquele negócio missão, que tá quase intimamente ligado ao valor da pessoa mesmo, que é de querer ensinar. Que geralmente não é o mais bem remunerado,
Provavelmente provavelmente uma Longe. cadeira executiva, principalmente para os professores que ensinam ou que estudaram muito, fizeram aí mestrado, às vezes doutorado, o cara ganharia muito mais dinheiro fora e ele ainda continua lesionando. Tipo assim, é muito do professor mesmo, que depois ele fala, não consegue mais sair. Eu tive professores que o cara ganhava tipo 100 mil reais e depois foi dar aula por 12 mil reais. Aí você fala assim, e aí? Aí você fala assim, não é pelo paixão. dinheiro. Paixão. Não é mais pelo dinheiro. É Isso paixão. que é legal. Porque geralmente Isso é quem paixão. dá aula tá nessa vibe. E assim, eu tenho, só pra complementar, eu tenho um professor que assim, eu levo ele, tudo que eu faço, do exemplo é esse, da meia-noite às 6. É o Moacir Bertars. Você ter aula de contabilidade de sexta-feira, das 7 às 11, não é fácil, não é pra qualquer um. Então, assim, eu sou mais apaixonada ainda por todo o conhecimento que ele me passou. Ele foi meu orientador de TCC. Então, assim, é uma pessoa que onde a gente se encontra, parece que a gente cresceu junto, de tanta afinidade que a gente tem. E aproveitando, já que você falou um pouquinho da sua carreira de empresária, de gestora, de quase que de um processo de reformulação de faculdades, qual o maior desafio da sua carreira? Elencar um. Eu sei que tiveram vários, porque ser empresário e ser gestor educacional tem desafio todos os dias, mas o maior desafio? O maior desafio foi sair da zona de conforto, né? Em 2018 eu era gestora do Carvão Matão, tinha 2 coordenações na Anhanguera, estabilidade, e sair do meu estado, da minha casa, da minha cidade e ir para outra cultura totalmente diferente, não ter, assim, encontrar pessoas que nem sabia como seria a minha acolhida. Então esse foi o maior desafio, né? Chegar num estado com uma cultura, comida totalmente diferente do que eu estava acostumada. Tempero mais forte. Muito mais forte. Baião de 2, então era almoço e janta. Nossa, demais. E assim, e eu fui muito surpreendida também, porque eles são muito acolhedores, o povo nordestino. É assim, impressionante. É impressionante. Eu tenho amigos até hoje, de verdade. Eu tenho amigos até hoje. A gente se fala pelo menos umas 2 vezes no mês que ficaram lá. Então, assim, mas esse foi o maior desafio. Eu saí dessa zona de conforto e para poder assumir um cargo executivo. Né, assim, com muitos desafios. Você criar uma estrutura, né, do zero. Né? Quando eu cheguei lá, até assustei, porque o terreno estava limpo, não tinha nada ainda. Então, É bom e é ruim, é bom né? e é ruim, Isso, né? Porque você não tem vícios, né? E aí você vai moldar da forma que o processo tem que ser. Então, esse foi um dos maiores desafios, sim, da minha carreira profissional, mesmo, foi esse. Outras pessoas diferentes, culturas diferentes. Longe da família, longe dos filhos, longe do marido. Outra coisa que poucas pessoas fariam, porque você fala assim, estabilidade. Querendo ou não, quando a empresa é uma empresa familiar e é do seu próprio pai ou da sua própria família, é como se você fosse um concursado. Porque qual é a chance de você ser mandado embora pela sua própria família? Difícil. Então, assim, E se você for uma pessoa muito boa, principalmente, ou bom profissional, você ficaria lá pra sempre. Então, sair dessa zona de conforto, inclusive, fala muito mais sobre um querer a mais. Então, na verdade, eu acho que é mais do que um desafio, é mostrar que o que você quer fazer por você, pela sua, igual você falou, você fez isso pela sua família, filhos e etc, e pela própria carreira. Não que não fosse ser bom ficar lá, né? Sim. É uma coisa que é uma mudança, literalmente, e a gente às vezes é avesso à mudança, né? Nós brasileiros, a gente gosta de estabilidade, de tranquilidade, um concursinho público. Agora, o empresário, ele tem que gostar de risco, mudança. Nossa. É a aversão à tranquilidade, eu acho. E aí, domingo, feriado, não tem hora, nem tem dia, imagina. E então, dormir assim, também vira... luxo. Então, assim, eu fui sozinha, né? E esse foi bem complicado. Deixar todo mundo aqui. Família inteira. Ficou todo mundo aqui, não foi, né? Verdade. Então, mas deu certo, deu certo. Vou até pegar o gancho aí que você começou a falar agora de questão de desafios. Como você conciliava, como você concilia, né, hoje a vida de empresária, professora e diretora? Eu não consigo ver essas 3 funções aí separadas. Certo.
né? Eu não consigo ver. Claro que a gente não consegue assim, separar 100% o trabalho da vida pessoal, porque eu desconheço um profissional que não leve o seu trabalho um pouquinho para casa. E tem picos que a gente acaba levando e leva com ele o estresse, né? E aí quem sofre é a família, meu marido que o diga, tá? Mas assim, a gente tenta ter leveza, né? Claro que tem os momentos de decisões, os momentos, né, mais conturbados, mas também tem os momentos de descontração, e aí você tem que acabar aproveitando. Então, assim, a vida de professora, você tá ali com aquele prazer de ensinar, de levar conhecimento e de absorver também o conhecimento que o aluno traz, porque a gente aprende mais do que a gente ensina quando é professor. O Eduardo tá aí. E gestora tá ali, cuidando de todo o processo. Então, desde a fabricação do carvão, de quantos metros cúbicos vai dentro de um forno, para descarregar, para tirar, para empacotar, para entregar, eu sei fazer. A faculdade também. Então eu sei hoje quantos rolos de papel higiênico a gente usa no mês. Então, isso daí é gostoso, é prazeroso. Consequentemente, toda essa parte profissional, de planejamento, de decisões, dedicação, você traz para sua vida pessoal também. Então, aí você vai quase que nato, né? É nato, não tem como. E aí, às vezes, você está conversando e você está falando de política, de números, de dados, de alunos, de notas, e envolve também o seu pessoal. Então, ela não tem como separar, mas tem que ter um pouco de equilíbrio, um pouco de leveza aí para não ser muito 8 ou 80, bem truncado. Eu acho que separar a vida pessoal e profissional é outra coisa também. Que falar assim, que você não leva a sua casa para a empresa e nem a empresa para sua casa. É difícil. É impossível, na verdade. Porque às vezes você tem filho pequeno, eu vou ser vó agora, né, esse mês. Às vezes você deixa o seu filho com febre porque você tem um compromisso. Você tem uma reunião importante, né? Agora a gente está em home office, né? Consegue trabalhar, mas até 2018, 2020 ninguém fazia muito isso. Eu consegui ainda fazer lá, eu trabalhei muito home office quando eu estava em Fortaleza, mas assim, 2 vezes no mês eu tinha que visitar as unidades, 18 faculdades, em todo o Nordeste. Então assim, não tem como, você deixa o seu filho doente ou o seu pai, sua mãe no hospital e tem que honrar o seu compromisso profissional. Então você acaba levando a sua casa também, os problemas para a empresa. E é difícil, né? Tem profissionais que talvez não consiga separar, outros conseguem, outros não. Aí a gente vai tentando equilibrar para fazer a melhor forma para ambas as partes aí. Tentando não enforcar um, enforcar outro. Tem dia que dá vontade. E agora vamos começar as perguntinhas um pouquinho mais técnicas, né? Aproveitar de que ela é professora, diretora. Vou falar o que eu falo pro meu filho. Eu não sou professora de todas as matérias. Mas essa aqui vai ser facinho pra você responder. O que pra você diferencia um líder de um gestor? Vamos lá. O gestor, ele gerencia os processos da instituição. E o líder, ele é o espelho da sua equipe. Mas só que ambas, elas caminham juntas. Não tem como. Então, assim, eu acredito que a minha liderança, ela é bem transparente, né? Então, eu dou muita autonomia para minha equipe, tá? Então, mesmo que ela, por ser uma equipe administrativa enxuta, eles têm a autonomia e o poder de decidir, de trazer as soluções junto ali comigo. Então, eu acho que, assim, o que diferencia é você ter essa clareza para sua equipe. É saber que o pessoal que está com você, eles têm essa autonomia de decidir, de te mostrar o que é o mais viável para aquela situação. Porque, por exemplo, nós estamos falando de educação. A educação, ela muda constante. Todo dia tem uma situação nova. Então, a gente faz um planejamento, um 5W2H lá, tudo bonitinho para o início de captação, de rematrícula. E aí, eu não posso esperar 15, 20 dias para ver se aquilo vai dar certo. É muito rápido. Eu tenho que fazer esse planejamento e eu tenho que implantar ele com 4 dias, 5 dias no máximo. Não deu certo, eu tenho que reformular e partir para outra ação. Para outra execução. Porque a mudança é muito constante. Então, assim, se você tem isso claro para a sua equipe e que eles estão no mesmo propósito, no mesmo barco, aí não tem como errar. Vou aproveitar para fazer uma parte que eu vou falar que o professor não sai nunca do podcaster, vamos dizer assim, host.
Ela falou de uma coisa muito importante, que é empoderamento, que na maioria dos podcasts de negócios, né, de business, eles falam como empowerment, que é o empoderamento, que é justamente fazer com que essa figura dá poder para a pessoa dar a solução, chegar e desenvolver um plano. E outra coisa que ela falou muito importante, que todo empresário, às vezes nem todo empresário, ele de fato ele conseguiu fazer uma faculdade de administração, como ela falou dos pais dela, fez até quarta-feira, mas nada impede de ele conseguir na prática. O conhecimento ele vem de diversas formas, lógico que ele ajuda bastante, inclusive façam matrículas, né? Por favor, vamos estudar. Com vagas remanescentes para agosto, por favor. Faz muita diferença o estudo, mas, por exemplo, uma ferramenta, assim, parece básica quando você está estudando na faculdade. Eu mesmo, quando vim na faculdade a primeira vez, assim, 5W2H, você acha que eu vou parar para fazer 5 porquês e 2 como? Aí faz 12 anos que eu tô com a empresa lá, alguns anos com as lojas e tal. Sim, eu faço 5W2H e sim, a todo momento. Que é os 5 porquês e os 2 como. Isso. E eu vou falar, salva muita empresa. Outra coisa também, que já aproveitando também dessa questão de ensinar um pouquinho o pessoal que tá ouvindo a gente em casa, no carro, na rua, em qualquer lugar. Análise SWOT. É outra coisa também que a gente fala. Análise SWOT. Parece uma brincadeira. Que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Você fala assim, nossa, mas saber das forças do meu concorrente é importante? Pô, muito. E oportunidades que eu tenho do mercado? Diversificação e etc. Tem gente adquirindo novos negócios por aqui, né? Fraquezas, ameaças. Que às vezes uma ameaça para você é uma oportunidade para mim. Exatamente. Então tem essa análise. Se você não está fazendo análise SWOT, o seu concorrente tá. Aí a sua oportunidade se tornou uma ameaça pela sua falta de execução de uma ferramenta. Então aqui em 3 minutos a gente citou 3 ferramentas que eu vou falar, são chaves para os professores de administração, mas não para os professores, para os gestores, independente se ele é formado ou não, fazer um curso técnico às vezes, um curso de verão, alguma coisa com essa linha, ou mesmo através das leituras de livros e etc, que tem muito material e é muito importante para o dia a dia e parece uma coisa longe, mas ela tá muito perto e faz toda a diferença. Faz. A gente fala muito desses nomes ingleses e tal, né? Só para complementar, o meu pai ele tem até a 4ª série e eu me recordo que eu e meu irmão tava fazendo uma planilha de análise de custo para mas colocando tudo, até a linha que costura o carvão e tal, para que a gente não precisasse mais cortar lenha, porque isso era um custo muito alto para a empresa tal. E a gente ficou 4, 5 dias ali fazendo, e vai. Meu pai pegou uma folha e desenhou ali para mim e pro meu irmão. Tá aqui, ó. Eu olhei pra cara dele, olhou pra minha cara, né? E aí, então assim, claro que se ele tivesse tido a oportunidade, ele teria estudado. Mas assim, ele é um empreendedor nato, meu pai. Ele gente, é demais. Ele o conhecimento tácito, né? Tem gente que... Ele sabe, não, vai dar certo, eu vou fazer. Ele e o meu irmão são muito parecidos. Então, o meu irmão também, ele tem uma visão, assim, de negócio fora da curva. Eu acredito muito na atitude, independente do estudo que tem ou que não tem, a importante atitude. Se ele tiver atitude ali pra fazer... ele tem de sobra, viu? Ele vai com a cara e a coragem. Ele assume risco todo momento. Excelente, você comentou aí de líder e de gestor. Então, aqui você listou que você conseguiu construir várias equipes, né? Sim. Então, o que você acredita... Qual a melhor forma pra gente criar uma equipe assim de alta performance? Eu acredito que a confiança, né? Você ter pessoas que realmente estejam no propósito que foi proposto ali para você, pra eles. Eles saberem do que está acontecendo e realmente amar aquilo que faz. Porque às vezes você tem uma pessoa dentro da sua equipe que ela tá ali passando só. Tem que trazer pra dentro. Ela tem que entender o propósito, né, daquele momento, daquele ciclo, para que ela possa desenvolver. E aí, no caso nós, né, como líderes, a gente tem que ir direcionando, ajudar o desenvolvimento dela e ir mostrando o caminho correto. O líder, eu sempre falo para minha equipe que o líder, o gestor, né, ele é muito isolado, né?
Então, quem leva os holofotes é todo mundo que está ali na frente e a gente fica mais escondidinho ali. E assim, a Vânia sempre fala para mim, que é a minha secretária lá no IMES, mas você tem que ir lá dar entrevista. Eu falei, não, pode você. Quero que você vá, quero que você mostre o IMES, né? Ah, tá bom, mas parece que você tá com vergonha. Eu falei, não, eu quero que você vá. Então, assim, você tem que deixar o outro brilhar também. Claro. E aí eles criam confiança, né? Eu acho que a base de qualquer relacionamento, qualquer um, é a confiança e o diálogo. Ter um sentimento de pertencimento. Pertencimento, isso mesmo. Pertencer àquilo, né? Porque não adianta nada. Eu tenho um ciclo aí de 6 meses de captação e eu preciso de profissionais aptos, dedicados, ativos, né? Proativos, mas eles não entendem o propósito, não veem engajamento meu ali naquilo tudo. Então, assim, é mostrar também como faz, pegar na massa, sabe? Ir lá, pegar na mão, se precisar a gente vai, liga, gasta sola de sapato, faz ações externas, e é assim que funciona. E aí, porque você acaba se tornando um espelho para eles, né? Então, assim, se o meu gestor não faz, por que eu tenho que fazer? Exatamente, né? Então, você tem que mostrar ali por que você tá ali. Quer realmente uma equipe de alta performance, você tem que performar também. Você tem que performar, porque aí você vai saber desenvolver eles. Com certeza. Aprendi, inclusive, num curso que você tá fazendo, né? Que a gente pode indicar também, que foi de um dos episódios nossos do Aristeu, do Mastermind, né? Eu sou Mastermind, hein? Eu também sou. Ele está Mastermind, eu sou Mastermind, você também. E o Aristeu ensinou uma coisa. Existe uma diferença entre usar a camisa e vestir a camisa. Usar a camisa, total. Qualquer um usa. Você vem aqui, tem a camisa da barbearia, tem a camisa da minha empresa, tem a camisa do IMES ou do Carvão Matão, da onde ele estiver. Muitas pessoas podem vestir a camisa, usar a camisa. Agora, vestir a camisa, que é o pertencimento, é totalmente diferente. Agora, não é a minha pergunta, é a pergunta do Arno, mas eu queria fazer. Você fala assim, quando você vai montar uma equipe de alta performance, você busca sempre o profissional AAA, ou você acredita que você precisa ter um profissional 1A, 2B, 1C. Vou fazer uma analogia no futebol, que a gente está em época de Copa do Mundo. Você prefere ter 10 Ronaldinho Gaúcho, ou você sabe que tem que ter um zagueiro, um que bate, um que carrega um piano, um que arma e um que finaliza? É assim, a equipe de alta performance, a gente pensa sempre que só os melhores. Não. O que você pensa sobre isso? Eu penso que tem que ter essa mescla mesmo. Porque, assim, às vezes eu tenho muita aptidão, muita habilidade nos processos. E aí o outro tem na comunicação. E aí o outro tem na negociação. E assim, porque ninguém é completo 100%. Então, eu tenho as minhas lacunas, você tem, o Arnon também tem. Então, assim, por isso que é bom você mesclar. Porque, às vezes, sempre você vai conseguir extrair o melhor dele. Então a gente falou, o bom também é você moldar, né, a equipe. Sim. Né, trazer uma equipe sem vícios, moldar ela ali, para que ela possa seguir o processo ali certo, correto. Vamos errar? Todo dia, todo momento. Não deu certo essa ação? Vamos ver se dessa forma vai dar certo. E o legal de tudo é isso mesmo, você trazer mas e se a gente não abordar dessa forma? Mas como que você abordaria? Então, é por isso que às vezes um é mais comunicativo, o outro é melhor nos processos, na organização, na negociação. Então, assim, é bom você ter essa equipe multidisciplinar aí dentro. E um vai meio que aprendendo com o outro. Com certeza. A gente aprende a todo momento, porque assim, eu aprendo muito com a Vânia, com a Jéssica, que trabalha lá comigo. Aprendo demais com o meu marido, que é contador, com o meu irmão. Então, assim, a gente traz as situações da empresa para a faculdade, eu levo da faculdade para a empresa, o meu marido a mesma coisa. Então, a gente vai trocando figurinhas, né, para que a gente possa melhorar e aperfeiçoar toda a nossa rotina aí. Outra pergunta também que me vem na cabeça é tudo muito pesado, né? A gente tá num tema que é alta performance, terminologias, mas assim, a gente sabe da importância, né? Como professor, a gente vai lá e ensina para os alunos que tem planejamento tático, estratégico e operacional. E aí, a gente sempre... Eu acho que grande parte das empresas que eu conheço, ou que eu prestei consultoria em algum momento da minha vida, o tático e o operacional, ele até foca, mas ele esquece de fazer uma coisa, que é o planejamento estratégico. E aí vem a pergunta, a importância do planejamento estratégico para a instituição de ensino, que hoje que é o que você está na sua atividade principal. Qual a importância desse planejamento estratégico? 100% importante.
porque através do planejamento estratégico, né, de todo o contexto que a gente monta ali, orçamentário, acadêmico, captação de rematrícula, que você vai tomar as decisões. Né? Então, e aí vai poder saber se aquilo vai continuar, se pode melhorar, se você tem que retroceder, né? Então, assim, ele é muito importante, não só para qualquer empresa, né? Até na sua casa, um planejamento estratégico ele é bom, né? Porque você consegue fazer com que as coisas fluam, né? Fiquem aparente ali para toda a equipe, né? Consegue mostrar qual que é o propósito, qual que é o objetivo, quais as metas, e aí sim você consegue já direcionar quais ações que você vai ter que fazer. Muitas dão certo, outras não. É assim que funciona. Você falou uma coisa interessante também, que às vezes o administrador ou o empresário, ele tem muito medo de falar em retroceder. Só que também é uma sabedoria saber que tem alguns momentos... eu conversei com o Arnon essa semana sobre isso, que tem aquele momento que você tá no salto e ele é o mais difícil. Que às vezes é o pra crescer. E às vezes quando você cresce, você diminui margem. E aí você fica naquele negócio, cara, será que eu cresci na hora certa? E aí vem a questão do brasileiro, da aversão à mudança, correr risco ou não correr, eu expando meu negócio ou não. Ao mesmo tempo, eu planejei o planejamento estratégico, eu tenho que visar a perpetuidade, mas se eu não fizer o crescimento, talvez eu nem exista. Então, assim, é aquele... Eu já tô embolando já pra tentar fazer a próxima pergunta, que é a gestão financeira, né? A gente fala... Eu hoje atuo na maior parte dos negócios como financeiro. Apesar de amar gestão de pessoas e dar aula, eu sou hoje financeiro 80% do meu tempo, né? E a importância dentro da gestão financeira de tudo isso. Porque hoje o seu cargo basicamente é gerir recursos. Seja eles humanos, informacionais e materiais. Então você falou do papel higiênico e é uma coisa legal de trazer, porque é desde o papel higiênico que você tem que cuidar da sua empresa. Porque pode ser um gatilho de desperdício que vai tirar resultado, que tira a perpetuidade. Então, como você vê essa questão da importância da gestão financeira e atrelado esse planejamento estratégico? A gente até comentou, a gestão financeira ela não é só números, né? Ela envolve toda a situação ali dos processos de uma organização, tanto da área da educação como outras áreas, mas ela na realidade, a gente sabe que ela é ali o que vai comandar. O que ela vai comandar? Né? Vai comandar os seus investimentos, vai comandar novos produtos, vai comandar subsidiar recursos para novos cursos, né? Estamos falando da educação. Então, assim, ela é a alma do negócio, né? A gente sempre ouve isso. E eu lembro que quando eu cheguei no IMES, hoje a gente tem 430 alunos matriculados ativos. Quando eu cheguei, a gente tinha 100 alunos menos, né? E a gente tinha, na época, um índice muito alto de inadimplência. Muitos processos, eles não tinham, assim, a definição correta, né? E aí, a minha vinda justamente foi para isso. Para que a gente pudesse pôr tudo no trilho e seguir no mesmo caminho ali, olhando na mesma direção. Então, todo dia era um vencimento. Então, a gente canalizou, né? Centralizou no dia 10 e 20, porque você aí consegue ter, né, a sua receita, perceber a sua receita, né, o montante. E aí sim a gente consegue. Então, assim, a gente teve um salto grande aí de diminuição de inadimplente aí fantástico, né? A gente implantou o sistema de gerenciamento financeiro para que a gente pudesse controlar, porque você não consegue medir e controlar se você não enxergar o que está acontecendo na sua empresa. Então, eu posso trazer 500 alunos aqui, com um ticket médio de R$200, não vai afetar em nada a minha receita. Mas se eu trouxer 300 alunos com um ticket médio de R$800, aí sim. Com certeza. Né? E aí esse ticket médio, esses alunos, eles têm que ser saudáveis, né? Para que a gente possa gerar essa receita e, consequentemente, vai gerar investimentos, vai gerar novos cursos e aí vai. Então, a gestão financeira, ela é a alma, ela faz com que tudo funcione.
né? Então você precisa ser saudável, né? A gente fala que a gente precisa ser saudável, porque senão você não consegue investir. Mas ela caminha com todos os processos, né? Então, se eu tenho aluno, eu tenho caixa. Se eu não tenho aluno, se eu tenho inadimplência, eu não tenho caixa. Se eu tenho evasão, eu não tenho caixa. Então, como que eu trabalho isso? Então, por isso que eu falo que não é só números, ela vai desde o acadêmico. Então, o que eu tenho que fazer para reter esses alunos? Por que eu estou tendo uma evasão alta? É financeiro? É acadêmico? Qual que é o motivo? Identificar. Então, a atuação do coordenador, do professor em sala de aula é extremamente, assim, importantíssima para que a gente possa perceber e não deixar esse aluno embora. Porque se ele sai daqui do IMES, ele vai para o meu concorrente. E aí ele vai levar a minha receita para outro concorrente. E aí não é o que eu quero. Então, por isso que não é só números. Você faz uma gestão num todo para poder controlar, para poder chegar nos números, né? Na receita, que é o que toda empresa quer. E quanto tempo você está na frente da gestão? 6 anos. 6 anos. 6 anos. E em quanto tempo você conseguiu verificar e analisar esses indicadores aí? 8 meses. 8 meses, olha que bacana, hein? Porque quando eu cheguei no IMES em 2020, março de 2020, eu cheguei com a pandemia. Né? Eu cheguei para trabalhar dia 4 de março, dia 16 a gente fechou tudo. Lockdown. Lembra do lockdown? Nossa, tudo, fechou tudo. Foi bem meu aniversário, dia 19 de março eu faço aniversário. A minha prima faz aniversário dia 19 de março. Então, assim, foi um desafio, porque você tinha uma faculdade ali para conhecer todo mundo, de repente fecha tudo e como que faz? Nossa. Aluno, professor, e o IMES, ele é 100% presencial, né? Então, não tem nenhuma plataforma EAD. E aí, nós tivemos que... Aí, o que nós fizemos? Olha aí o planejamento estratégico. Nós trouxemos as férias de julho. Nós demos férias do dia 20 de março ao dia 21 de abril. Certo. Entramos em contato com o Google, né? Para colocar aquela plataforma Google for Education, que é o Classroom. Implantamos todo o sistema. Criamos e-mail para aluno, professor, demos treinamento, tudo isso em 30 dias. Para você ter uma noção de como foi, sim. E a dificuldade do aluno assistir aula, porque as aulas eram ao vivo, remotamente. Certo. Uhum. Ele assistia de casa, de onde ele quisesse, correndo, no dentista, N situações nós tivemos. Só que muitos não tinham internet, a internet estava ruim, morava na zona rural. Então esse também foi um grande desafio. E isso mostra toda essa parte aí que a gente precisa... Ufa, deu certo. Tá inspirada, né? E, nossa. Então assim, e esse diagnóstico aí vem consequentemente de você ter que implantar tudo novo, e aí você vai perdendo aluno, porque o aluno não trabalha, perdeu o emprego, não vai pagar. Não tem como pagar a faculdade, porque quando a gente perde o emprego, alguma coisa, a primeira coisa que corta é a faculdade. Porque o ticket médio de uma mensalidade é alto, 100% presencial. É alto. Certo. Então, a gente teve um número grande de evasão. E aí fomos avançando e melhorando todo o nosso processo. E aí você vai identificando as lacunas e vai fazendo melhorias, implantando sistemas de professor, de notas, faltas, gestão de gerenciamento financeiro, acadêmico, e aí você vai melhorando. Legal. E nesse tempo agora, como você enxerga o futuro do ensino superior no Brasil? Até no IMES mesmo, você acredita que o pessoal vai migrar cada vez mais para o digital ou tem muita gente que ainda prefere o presencial ali? O futuro é bem desafiador, tá? Ele assusta um pouco. Por quê? Quando nós voltamos da pandemia, né? Então, assim, a pandemia ela trouxe um avanço tecnológico aí de 20 anos aí, né? Sim, ela adiantou 20 anos da tecnologia pra gente. Então, foi tudo muito novo, muito gostoso e tal. Mas aí, depois de 1 ano, 2 anos, todo mundo saturou de estar em casa, de trabalhar, de estudar. Então, o IMES, o nicho dele é 100% presencial. E o nosso mantenedor, ele não quer abrir mão disso. Certo.
né? Porque as pessoas precisam desse convívio, desse tete a tete, de trocar informações, de trocar calor humano, de fazer amizade, de conversar. Inclusive, foi até uma campanha nossa de captação, quando a gente voltou, a gente falou sobre isso, né? Sobre a convivência, né? E então, é bem desafiador porque entra a tecnologia, a gente tem a IA que está chegando aí, né? Que é um desafio, né, para nós educadores, porque ela tá na sala de aula com o celular a todo momento. Então qual é o maior desafio? É nós ensinarmos o aluno a usar a IA, porque ela não vai substituir o profissional, né? A IA ela não substitui. Acho que eu tô respondendo até uma pergunta sua já. Já respondeu a minha próxima pergunta. Ela não vai substituir nós. Ela vem, inclusive foi até uma conversa que eu tive com o doutor Edivaldo, que é o delegado de dar aula em Matão, né? Ele é de Araraquara e dá aula em Matão. Nós tivemos uma conversa. A IA, ela é tipo ela vem para potencializar. Então, o meu trabalho, o seu, né, o do aluno. Mas ela não vai substituir a ética, ela não vai substituir a empatia, ela não vai substituir o calor humano. Né? Então, o maior desafio é a gente ensinar as pessoas a usarem essas tecnologias dentro da educação. Por quê? Essa geração que vem agora, eles têm tudo muito fácil, né? Tudo muito pronto. E é diferente da minha época que não tinha computador, você fazia o trabalho manual. Né? Então, assim, hoje não. Coloca lá no chat, eles nem leem. Né? Papel maço pra eles não existiu. Cartolina, trabalho na cartolina. Então, assim, o maior desafio é esse. Então, o ensino hoje, eu acredito que ele não migra pro EAD, pro híbrido. Ele vai híbrido e presencial. Porque a gente tem um público muito grande pro presencial. Então, assim, tanto é que a gente vê uma queda no EAD. E um aumento no presencial. Né? O IMES, ele oferece 50 vagas para direito, 50 para administração e 40 para sistemas de informação. Todo início de semestre. Né? É um ciclo no ano e aí no meio do ano a gente tem as vagas remanescentes. Que porventura você começou e aí você desistiu. Certo. E aí sempre sobra alguma vaga e a gente completa agora no meio do ano. E a gente sempre bate a meta. Então a gente sempre entrega. De quando eu tô no IMES, de 2021 para cá, a gente tá sempre entregando a meta. Até a gente entrou, né? Você até mesmo falou, você brincou, né, de entrar da questão do impacto da inteligência artificial. Sim. E foi meu último MBA, né? Tô fazendo também, viu? Eu fiz MBA de inteligência artificial lá no IBMEC, né? E a todo momento eu fico pensando, né? Eu tava fazendo um curso de inteligência artificial e eu sou um dos caras mais contra ao modelo não presencial. Por quê? Ao meu ver, principalmente a essa geração que tá vindo, ela tem uma dificuldade numa das coisas que eu acho que é a maior habilidade de todos os gestores ou grandes líderes que eu já vi, que é comunicação. Então você tem muita facilidade, muita coisa na mão, muita informação, muito conteúdo, muito livro, muito resumo do livro, muito compilado de resumos de livros que te torna talvez um super-herói. O meu professor eu fiz MBA no IBMEC, né? E ele sempre falava assim, um grande líder ou um empresário com uma ferramenta na mão, e tem algumas hoje que compilam dados, né? Inclusive podia patrocinar a gente, né? Adapto aí. Por exemplo, tem 9 IAs dentro de uma única assinatura. Então, por exemplo, a gente fala muito do Popular, que é o ChatGPT, que é o mais banal, que ele foi a primeira que popularizou, então ele teve a sacada de vou me tornar a primeira popular e virou com marca registrada. Tem gente que usa Gemini e cita ChatGPT, mas tudo bem, tem mais de 180 IAs diferentes sendo usadas a todo momento, mas eu acho que o grande segredo não é pegar e transformar o que tem dentro da IA e para colocar depois em prática. Aí vai comunicação. Se você não está no presencial, você aprende muito sobre teoria de liderança, motivação, comunicação e etc. Interlocutor, não sei o que, ruído, tá? E como você faz isso para colocar com as pessoas? Eu sinto que a dificuldade dos alunos, você fala assim, vamos fazer um seminário? Oi? Os alunos
Não, eu escrevo 1000 páginas mas não quero falar. E aí, depois, na hora que você sai pro mercado, você vai ter que falar. Se você for abrir um negócio, você vai ter que conversar com alguém. Se você for fazer negócio, você tem que ir no cartório. Você tem que conversar no cartório, você tem que conversar. E eu vejo que a gente tem o conflito geracional existencial, que eu acho que é uma das coisas que você deve ver muito, né? Porque, por exemplo, mesmo em professores, tem professores da geração X, que deu aula com mimeógrafo, Y, Z, aí o Z junto já com os millennials, aí já tem as Einstein e tudo isso misturado. E às vezes um professor tem um modo de dar aula. Eu já gosto de um outro modelo que já é um não convencional, que é quase que um teórico prático junto. E cada um tem um, e eu acho que todos eles são importantes. E eu falo assim, eu acho que a IA, ela não vai substituir ninguém. Não. De fato, ela vai potencializar os bons e ela vai transformar os ruins em piores, porque eles vão achar que eles têm o conteúdo. Só que o conteúdo do livro, se você não lê ele não vai estar com você. Não adianta você ir lá toda vez e fazer uma pergunta pra IA e ela te responder. Aí você fala isso pra alguém e fala assim, e depois nunca mais tocar nesse assunto. Você esqueceu. Então quem lê o livro e sabe de Revolução Francesa, sabe do Ford lá em 1911, sabe das mais diversas slogan, essas coisas não tira da gente. Entendeu? E quando você vai depois pra criar um negócio, pra desenvolver um negócio, você tá com tudo isso impregnado. Foi o que a gente falou. Então Ford não é mais importante? Não, Ford existe até hoje. Linha de produção em massa, existe até hoje. Ela tá lá. Então Ford existe. Alfred Sloan, diversificação, existe? Existe diversificação de produtos. Aí você fala, pirâmide de Maslow é importante? Vixe. Pô, as pessoas falam, ela inverteu. Mas ainda é a mesma pirâmide de Maslow. Talvez hoje a gente melhora família o processo, e melhorou, vai melhorando, incrementou, né? Mas Maslow vem na nossa cabeça, na minha cabeça, eu tô no meu negócio e eu vejo ainda as teorias de lá de trás. Então, assim, é saber equalizar, eu acho que um pouco dessa inteligência artificial trazendo pra dentro de nós profissionais, porque aí sim, a gente facilita nosso trabalho, consegue ter o equilíbrio humano e operacional, profissional, de uma maneira mais sadia. Agora, eliminado, jamais. A gente tem uma habilidade inata que é criação e comunicação, que depois a IA, ela até tenta, mas ela não consegue fazer. Não. Porque você tem que ensinar. Agora, por exemplo, 5º e 4º ano tem o TCC. A IA dá pronta. Sim. Mas e aí, se você não lê, não entende? Então, ensinar o aluno como ele buscar, pesquisar, né, usar os prompts corretos. Então, esse é o nosso papel. Então, esse é o maior desafio da inteligência na educação, né? A gente ensinar o correto, não, ensinar que aquilo vai potencializar as ideias, a criatividade dele, mas ela não pode ser o ator principal. Né? Ela tem que ser um coadjuvante ali pra... É um potencializador mesmo. É um potencializador, né? Porque ela não vai substituir a sua linha de raciocínio, a sua empatia, a sua ética, principalmente. Porque você não vai conseguir chegar num lugar e falar assim, peraí, deixa eu ver o que eu vou responder pra você. Mas não tem nem como. Não, você fala assim, não, eu sei essa resposta, só um minutinho que eu vou... Aí você... Só vou confirmar. Só vou confirmar. Aí vai ficar feio, né? E aí os profissionais, eu acho que tem muito disso. Eu acho que esse medo, eu acho que muitas profissões, elas vão ser reestruturadas. Sim, agora, elas vão ser remanejadas, algumas vão deixar de existir, mas novas vão ser criadas no lugar delas. E eu acho que esse medo que todo mundo tá vivendo, e tá tudo bem, é mudança, né? Então... E existe esse movimento dentro da faculdade, porque a gente busca um profissional, você tá aí buscando uma vaga para sua empresa, com diversas habilidades. Só que eu tô ensinando lá para ele métodos quantitativos, eu não tô trazendo inovação, não tô trazendo inteligência artificial dentro da minha matriz. Então isso daí precisa ter um movimento de conscientização para realmente... entregar para o aluno, né, aquilo que o mercado está buscando. Sim. Porque eu tenho uma grade curricular lá de 2010, não faz sentido agora em 2026, depois de tudo que a gente está vivenciando aí pós-pandemia. Já tá obsoleto. Com certeza, nem tem como mais. Né? E eu vou falar, assim, uma outra coisa, antes, só te cortando, perdão. Nem comecei, cara. Eu acho mais 2 horas pelo que eu tô vendo aqui. A inteligência artificial, tem muita gente que fala assim, nossa, o cara tá usando a inteligência artificial pra fazer o trabalho. Que bom. Ele tá pegando um compilado, se ele souber fazer a pergunta adequada, que é, por exemplo, se eu for fazer alguma coisa de marketing, eu falo assim,
Pega lá na Bíblia do marketing lá com Kotler e Keller e referencia tarará, tarará. Mas ele precisa saber quem é Kotler e Keller. Ele precisa saber qual que é uma base de dados, o que é um livro, uma referência para ele citar, para ele buscar de fato um conteúdo interessante. Porque pedir alguma coisa pra IA, ela dá qualquer coisa. Ela dá o que você compila quer. muita coisa. Direcionar, e ela né? direciona, inclusive, você tá fazendo MBA nessa área, então você também deve ter aprendido isso, que ela fala o que você quer ouvir. É o que então, a na gente verdade, quer. ela vai é te agradar. subjetiva. ela quer te agradar, ela foi feita pra te agradar. Então, talvez ela não te dê o melhor cenário, ela te dê o cenário que você quer enxergar. E aí que vai a habilidade do gestor, do administrador, ou de qualquer profissional da área que tá usando a inteligência. Pode usar. Fala assim, mas o médico vai usar a inteligência artificial. Tá bom, tudo bem. Ele precisa saber o nome de 206 ossos? Isso é... ele tinha que saber. Tudo bem, eu também concordo. Mas, assim, ele pode pesquisar um osso específico e entrar e pegar aquilo na minuciosidade completa e chegar num detalhamento. Eu prefiro que ele use e depois faça a minha cirurgia do que ele... em 25 anos atrás eu conheci o nome desse osso num livro que provavelmente nem existe mais. Então, assim, é estar junto. Eu acho que ela é uma ferramenta e agora, na entrevista de emprego lá, quando for fazer com a gente, lá não vai salvar. Lá na prova do ENAD, não vai salvar ninguém. Não. Mas, assim... É o que a gente sempre fala. Agora, pro aluno, no trabalho, você pode chegar... mas a agora, gente usa. fazer o seu TCC também e usar não é a melhor maneira de conseguir alguma com coisa. certeza. É um auto-engano que eu acho que, assim, tanto como aluno, empresários, etc., não façam. Tipo assim, seguir também, eu vejo muito empresário que vai lá e fala assim, mas o ChatGPT me deu uma resposta tal. Fala assim, tá, o meu DRE eu fiz no ChatGPT. Ô, louco. Pô, eu acho que você já tá mexendo. E outra, é uma API aberta, pode estar com seus dados vazando, tem concorrência, etc. Tem coisas que não se pode fazer. Então, eu acho que é, de novo, equilíbrio. Mais uma vez, a gente falou muito daqui de equilíbrio entre educação, transformação e mudança, né? Mas é uma ótima tecnologia que ela vem realmente para potencializar. Eu uso. Então, assim, só que a gente não pode fazer daquilo o autor principal, né? Virar refém daquilo. Porque senão você perde a sua linha de né? raciocínio, seus questionamentos e tudo mais, né? Sua opinião, principalmente. Isso é verdade. Vamos continuar, na verdade, na liderança. Teve alguma decisão na parte da liderança que você tomou, assim, uma decisão difícil que você aprende com ela aí até hoje? Decisões são sempre difíceis. Sempre. E ainda mais na quando liderança, envolve, né? E ainda mais quando envolve pessoas. Eu acho que a maior, a mais difícil é quando envolve pessoas. Né? Você ter que tomar uma decisão que envolve pessoas. Mas assim, uma que dentro da minha carreira foi decidir junto com o corporativo, na empresa que eu estava antes, né, na Croton, que a gente ia fazer o rollback de 3 unidades no Nordeste. E aí você interromper o sonho do aluno ali, né? Então isso daí foi uma decisão muito difícil, né? Dentro da companhia, porque você interrompe o sonho de um engenheiro que está no 3º, 4º ano, que a faculdade vai fechar e a gente está direcionando ele para o concorrente. Então essa foi a maior, assim, profissionalmente foi a maior e pior decisão que eu tive que tomar ali junto com o corporativo, de fechar 3 unidades, porque ela não tinha rentabilidade para o grupo. Então é difícil essa parte. E aí falar de tete a tete, ali chamar aluno por aluno, porque esse foi o meu papel na época, foi mais difícil ainda, difícil, desgastante. Mas a decisão mais consciente ali. Foi, no momento sim, porque não então... tinha rentabilidade, né? Então, e aí quando não tem como. Então é uma decisão difícil, mas que precisa ser tomada, porque o negócio precisa continuar. Fecha aqui, mas ele abre outro polo em outra cidade. Como ela falou por falar com pessoas, cara, fica muito ali razão e emoção, nossa, na mesa. E aí você tem que ser razão 1000%. Por dentro você tá destruída, mas ali na frente você tem que mostrar confiança, segurança, passar a segurança que ele vai ter respaldo e tudo mais, mas não é fácil. Eu quase apanhei, só pra você ter uma ideia. Mas é um processo muito... E é o que a gente falou lá atrás, né? Lá no comecinho do podcast, que assim, eu ainda tenho dúvida, tá? Tem horas que eu acho que administração é ciência
e tem hora que eu acho que administração é arte. Hoje em dia, eu acho que ela é muito mais arte, porque ela mexe mais com pessoas. Porque ferramenta, hoje a gente tem diversas. Se eu vou para vendas, eu tenho CRM, eu tenho ERP, eu tenho inúmeras ferramentas. Quando eu vou para administração financeira, eu tenho várias outras ferramentas também que me dão suporte. Então, eu consigo uma acurácia desde que eu tenho uma outra parte, que é a principal, que é o usuário, que são as pessoas, os colaboradores, fazendo aquilo de maneira adequada. Agora, gerir pessoas diferentes, com crenças, valores, missões, gerações, esse eu acho que a maior dificuldade de que todo mundo está vivendo hoje. Você fala assim, qual é a maior dificuldade que você tem na sua empresa? Pessoas. As pessoas vão falar caixa? Sim, o Brasil está passando por problema inflacionário, taxa de juros, inadimplência. Você está na contramão do que o Brasil está vivendo, né? A gente vê que 80%, 82% dos brasileiros está com inadimplente. É um cenário econômico relativamente ruim. Contudo, eu acho que assim, eu nunca conversei, a gente conversa aqui com pessoas todas as vezes, e as pessoas falam, meu maior problema é pessoas. Gerir pessoas. E é muito difícil gerir pessoas. Assim, eu acho que o papel do líder hoje, ele tá muito sempre foi, na verdade, né? Que é gerir pessoas. E entendi. As pessoas estão, depois da pandemia também, elas mudaram. Eu achei que ia mudar mais, mas elas mudaram. E hoje o nosso papel, hoje o meu, por exemplo, eu acho que é resolvedor de conflitos. Eu acho que eu sou menos empresário e mais resolvedor de conflitos. Mas todo dia é uma coisa diferente. Eu acho que todo lugar então, é a mesma resposta. A diretora ter que subir na sala de aula é extremo. Então, assim, realmente o conflito depois da pandemia com as pessoas, com os jovens principalmente, porque eles ficaram um tempo sem se socializar. E aí eles chegam na faculdade com N perfis, né, para poder conviver, é difícil, regras, né, por mais que seja uma faculdade privada, mas a gente tem um regulamento, tem um código de ética, tem as regras, né, então é difícil isso para eles também. E para nós termos que se adaptar com essa gestão também é bem difícil, porque eu tenho um aluno de 17 anos e eu tenho um aluno de 67 anos. Eu tenho professor de 28 anos e eu tenho professor de 60 anos. Né? Então você tem que estar ali... Dos alunos e dos professores. Dos alunos e da equipe também, porque você tem uma equipe multidisciplinar, né? Igual a gente conversou. Tem uma equipe que um conversa muito comunicativo, o outro muito organizado, o outro nem tanto, mas que um se completa, é uma engrenagem. Não tem como ser só o organizado. Então, a gente precisa de todas as vertentes ali, de todas as habilidades, porque a engrenagem ela vai se encaixando. A partir do momento que quebra um elo, né, um dentinho, aí para de funcionar. Isso aí. Bom, a gente se encaminhando aqui pro nosso final já. Você falou bastante. Mas já tá acabando. Você achou que não ia dar nem 10 minutos? 10 minutos de resposta de uma pergunta. Nenhum professor ia falar menos eu ia ter que justificar. Então, justifique sua resposta. Verdade. Me controlei aqui pra falar, porque o Eduardo sabe, quando o professor não para. Não para de falar, tem que ficar interrompendo. Essas duas últimas perguntas são boas. Vamos ver o que ela vai responder. Bom, vamos lá. Alessandra, o que significa o sucesso para você? Para mim, Alessandra, o sucesso não é cargo. É assim, o sucesso para mim é saber que eu faço a diferença, eu fiz a diferença na vida de alguém. Tanto no meu pessoal quanto no profissional. Então, isso é ter sucesso para mim. Então, não adianta nada eu estar num cargo, né, de diretor hoje, mas eu não consegui fazer a diferença na vida de um aluno. Então eu tenho rapidamente, sei que a gente está encaminhando, mas eu tenho um case bem bacana, que quando eu comecei a dar aula em 2010 na Anhanguera, eu dava aula para o curso de engenharia civil, nós tínhamos 121 alunos, porque foi no boom do FIES, então todo mundo, né? E dentro desses 121 alunos, nós tínhamos uma menina só, uma moça, chamava, eu não esqueço, Priscila, ela é de Monte Alto. E todo mundo fazia engenharia, queria fazer engenharia. E eu tinha um aluno
eu não vou falar o nome dele, mas assim, ele já tinha um pouco mais de idade e na minha aula você tinha que ir para um laboratório de informática. E aí ele não conseguia nem ligar, sabia ligar o computador. E eu ficava com ele meia hora depois da aula para ensinar o Word, para ensinar a ligar, desligar, como funcionava. Era um caderno, eu falava para ele, é um caderno, só que o senhor vai digitar. E foi. E assim, aí no outro semestre eu não dei mais aula para eles, né? Então, e quando, acho que foi em 2018, eu já tinha me mudado pro Nordeste e eu vinha todo mês para Matão, né? Porque eu ficava em São Paulo e lá, né? E aí eu tava no mercado e ele me reconheceu. E ele tava com o filho dele. E ele falou, olha, se hoje eu sou engenheiro foi porque a professora, ela me pegou na minha mão e ensinou eu a usar o computador. Então isso, para mim, é um sucesso meu. Né, da minha vida profissional, que eu consegui fazer a diferença na vida de uma pessoa. Então esse é o sucesso, você fazer a diferença na vida de uma pessoa. Porque você pode ter o dinheiro que você quiser, você pode ter o status que você quiser, a posição que você quiser, mas se você não fizer diferença na vida de alguém, não faz sentido. O meu filho Raul, mais novo, ele tem 28 anos. E ele falou uma vez pra mim, mãe, você é a minha inspiração. Então isso pra mim é um sucesso. E professor, né, é até quase que eu chorei. E de fato é muito gratificante. Eu vou falar que em alguns momentos da minha vida, né, eu dou aula há pouco tempo, eu dou aula desde 2017, né, quando eu terminei o mestrado, mas eu encontro pessoas já, apesar de uma carreira como professor relativamente curta, não tão curta quanto eu imaginava, agora falando, porque já faz muitos anos, mas é que eu ainda penso que eu sou muito jovem, mas eu tô com 34 anos já, né? Então, assim, mas eu vejo alunos, tem pessoas que eu vou, por exemplo, teve algumas entrevistas que eu fui fazer pra pessoas trabalhar na empresa, e ele falou assim, você me deu aula. Aí eu me deu aula no cursinho popular, lá no Pro Estudar e tal, que eu ajudei a fundar, e hoje tá com o Murilo, que foi um dos nossos convidados, e eu fui mentor do Murilo, e o Murilo hoje é presidente, e isso é gratificante, que eu falo assim, o Murilo, inclusive, ele agradeceu eu a todo momento aqui sobre esse processo, que eu era o mentor dele, eu fui um dos mentores dele lá dentro, e hoje ele é o presidente, eu vou falar, um dos melhores presidentes de uma instituição voluntária que eu já vi. Sim. E aí eu falo assim, a minha gratidão por ele era um sonho meu e nosso, né, do pessoal, do Nelson, que foi o criador do cursinho popular naquela época, que colocou em prática, e que tem pessoas que vêm, e até uma coisa ruim que me dá às vezes, que a pessoa fala assim, eu fiz administração por causa de você. Eu falo assim, tomara que tenha dado certo a vida dele. Porque se deu errado, eu acho que ele deve estar falando assim, nossa. E o Murilo fala assim, eu fiz administração pública por causa de você. Porque o pai dele queria que ele fosse arquiteto. O Murilo falando isso. E o pai dele queria que ele fosse arquiteto, e eu falava assim, eu sinto muito, Pinote, mas o seu filho, ele tem que trabalhar com pessoas. Ele ama isso, ele ama dar aula, ele ama fazer o bem. Tanto que ele virou político, e um grande político ao meu ver, e Terroir, Pescar, vários projetos sociais, Manaus. Cara, eu vi esse moleque fazendo um monte de coisa, e ele é super novo. Eu dei aula pra ele, estive com ele, e hoje eu dou palestra, todo ano a gente dá uma palestra junto, ADM versus ADM pública, a gente meio que fica competindo entre os dois, é muito legal. A gente faz isso sempre lá no Pro Estudar, mas assim, a gratidão que ele tem, eu falo assim, é algo que inspira nós professores, e eu corroboro disso, que eu vejo muito disso, que dinheiro, não sei o que, como eu falei lá no começo também do nosso episódio, professores que trocaram 100 mil por 12 por questão de missão, né, de fazer o bem, de transformar a vida das pessoas. Então assim, eu até ia falar, pra mim você respondeu a última pergunta, que é, qual é o legado que você deixa pra educação? Na verdade, acho que você respondeu, que quer responder, mas é isso. Deixar e ensinar o próximo. Né? Fazer a diferença na vida de alguém, mesmo que seja um pouquinho só, mas faça a diferença na vida de alguém. Esse é o meu legado. Eu quero me aposentar sabendo que eu consegui fazer a diferença na vida dos meus alunos. Porque ao longo da minha carreira aí, nossa, passou muito aluno. Às vezes eu não lembro, né? Você não consegue lembrar.
Mas eles lembram da gente, porque de alguma forma a gente fez a diferença, marcou. Então esse é o meu maior legado, deixar algo bom para os meus filhos, para o meu neto que está chegando, né, para minha família ali, de que você fez algo bom para eles. Então esse é fazer a diferença na vida deles. Vamos agora pro nosso bate-bola. Bate-bola em uma palavra. Eita! A gente vai falar uma palavra e você responde com uma única palavra só? o que significa pra você. Não, pode responder e justificar. Responde e tá justifica. bom. Não, brincando. Família. Ai, amor. Educação. Amor também. É amor também, mas é esperança. Liderança. Coragem. Empreendedorismo. Desafios. Professor. Ixi. Amor também, mas é uma vocação. Vocação. Forte. Aluno. Sonhos. Gestão. Dor de cabeça, mas desafiante. Pra mim é obrigação. Desafiante, mas prazeroso. Sucesso. Já respondeu também. Ah, tranquilidade, né? Coragem. Nossa, coragem para enfrentar. Coragem, eu tenho muita. Eu tenho muita coragem. É um pouco disso. Essa ficou. Eu acho que você fez muito isso ao longo da sua trajetória, da sua carreira e de tudo que você falou. E a gente caminha agora pro encerramento, mas faz a sua pergunta. Claro, vou fazer uma última perguntinha ali também. Se fosse para definir a Alessandra em uma palavra, qual seria? Única palavra? Uma única palavra. Coragem. Corajosa. Coragem, porque por tudo que eu passei pessoalmente, profissionalmente e chegar onde eu cheguei, tem que ter coragem de abrir mão de muitas coisas para você buscar conhecimento, buscar uma vida melhor, buscar proporcionar algo melhor para sua família. Tem que ter coragem para fazer tudo isso, deixar, como eu falei, sair da minha zona de conforto e mudar para um estado totalmente desconhecido para mim, de cultura, tudo, sozinha, a 3.000 quilômetros, né, deixar todo mundo. Então, assim, foi muita coragem mesmo. Então essa é a Alessandra. Só aproveitando também, uma dica de livro. Você falou que você tinha um livro para indicar pra gente. O último que eu tô lendo, né, a coragem de não agradar. Coragem de não agradar. A coragem de não agradar. Então, assim, isso eu aprendi muito, porque antes dessa minha evolução profissional, eu queria que agradar as pessoas para que elas gostassem de mim. Hoje não, hoje eu não preciso agradar ninguém porque eu sei o meu posicionamento, eu sei a minha competência, eu sei a profissional que eu sou, eu sei a mãe, a esposa, a filha que eu sou, então não preciso agradar ninguém. As pessoas, elas estão ao meu lado, elas estão comigo porque realmente elas se sentem bem, elas querem a minha companhia e eu as dela. Antes de encerrar, fazer a minha parte, Alessandra, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Realmente, você foi minha chefe de fato. Chefe não, gestora. Eu não falo de chefe porque chefe é uma palavra ruim, mas gestora. Agradeço muito por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Agradeço muito pela troca, pelas informações, por tudo que você já fez. Sempre foi uma gestora muito boa, tive a oportunidade de trabalhar com ela. Espero ter a oportunidade de trabalhar de novo. Palestrante também, você também que está entrando nesse mundo de palestras também. A Alessandra é muito boa. Só tenho coisas positivas para falar de você. E agradeço muito pela sua presença no nosso podcast. Alessandra, eu também, muito obrigado. Agradecer demais aí a sua presença. Assim que o Du me falou de você, na verdade ele queria trazer desde o primeiro episódio, né? Não batia Alessandra. Agenda, não tava batendo. Eu dei os canos nele 3 vezes. Não, acho que isso, demais. Foi um prazer enorme te conhecer. Acho que o pessoal também aprendeu muito com você hoje aqui. Muito obrigado, de verdade mesmo. Queria agradecer também aqui ao Hugo e ao Igor também tomar conta aqui pra nosso nós aqui, nossa equipe, nosso back-office. Antes da gente chegar aqui, já tá tudo prontinho, tudo bacana, áudio e vídeo, tudo prontinho. Muito obrigado, meninos aí. Então, obrigado a você também que tá assistindo. Pessoal, se vocês puderem compartilhar aí, manda aí pro pai, pra sogra, pro vizinho, pro papagaio, pro amigo, pro cachorro. Clica, compartilha. Isso aí. Nos siga aí no Instagram, tá? No YouTube também, beleza? Muito obrigado.
Valeu. Obrigado. Obrigada a vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.